Neste vídeo eu vou mostrar para você na prática, mostrando na tela do meu computador, o que eu invisto para formar a maioria do meu portfólio, a base do meu portfólio, para comprar e esquecer, mostrando aqui na minha tela a compra pela corretora Interactive Brokers. Então, se você gosta deste conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e neste canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global passiva, diversificada e extremamente barata. Então, se você se interessa por isso, já me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu coloco vários conteúdos por lá e já dá um like no vídeo porque eu tenho certeza que pode ser útil se você tiver com dúvida nessa parte de operação da sua compra de investimentos no exterior. Então, antes de tudo, o que eu vou fazer, né? Basicamente, quando a gente divide uma carteira, tem o que eu chamo de carteira neutra, carteira base, carteira core, que é o principal da sua carteira, que significa que esta parte amarela, certo? Então, algum ETF, algum fundo, algum investimento que você faça, que vai abranger aí todas as ações ou a maioria absoluta das ações no mundo, porque é essencial que você esteja investido em todos os grandes mercados. Se você quiser, você pode personalizar sua carteira com as satélites, que a gente chama, né? Por isso que essa estratégia se chama de Core Satellite, que nada mais é do que você adicionar aí concentrações de capital em cima de tipos específicos de empresas. Então, eu quero empresas menos arriscadas por causa disso. Então você compra aqui um ETF específico, um ETF satélite, um fundo de investimento negociado em bolsa de valores que tem essa característica que você busca. Você vai concentrar capital. Por que você vai concentrar? Porque como a carteira core, a carteira base em geral, ela já investe em tudo, qualquer coisa que você adicione, você estará aí concentrando capital em cima daquelas ações. Outra forma de visualizar isso aqui, que as pessoas gostam, é como se fosse um sistema planetário, certo? Em que tem um sol, que é o principal, que é o core, que é o coração, e em volta você tem satélites. Eu não gosto muito dessa ideia, porque parece que o satélite não faz parte do core, quando na realidade, na maioria das vezes, os fundos principais, eles já englobam a maioria absoluta das ações. Por isso que para mim faz bem mais sentido esse tipo de visualização. E quais são os fundos que você consegue investir no mundo, basicamente por esta estratégia core principal que eu vou mostrar para você. Se você quiser investir por ETFs domiciliados nos Estados Unidos, o principal é o VT, tá? São exemplos de ETFs, que é o Vanguard Total World Stock ETF, que investe em mais de 8.700 empresas. E se você investir através de ETFs domiciliados na Irlanda, você pode escolher o iShares Core MSCI World, que nada mais são do que ações de países desenvolvidos, e também de maneira separada pelo EIMI, que é o iShares Core MSCI Emerging Markets, que investe somente em países emergentes. Você também consegue fazer isso por um ETF que é o VWRA, mas eu particularmente invisto aqui de forma separada em emergentes e desenvolvidos, porque como eu já invisto nos Estados Unidos, desta forma, dividindo aqui as geografias, eu consigo controlar a minha exposição às geografias, sabendo exatamente quanto de dinheiro que eu tenho em cada uma das geografias. Então hoje eu vou efetuar a compra do IWDA, que é um ETF UCITS. O que é o CITS, Otávio? Nada mais é do que uma regulamentação padrão para a Europa de maneira geral, de forma que um ETF possa ser distribuído em outros países. Então, o ETF que eu vou investir agora é o iShares Core MSCI World, certo? Ele tem várias modalidades, ele pode ser negociado em euro, pode ser negociado em libra, etc. O fundo mesmo, ele é em dólares, certo? Mas você pode negociar em outras moedas, porque sempre tem uma conversão. Ele investe em 1.609 empresas, cobrindo 85% do mercado de países desenvolvidos. Ele é registrado em todos estes países aqui, então os principais países da União Europeia. As principais empresas são todas aquelas empresas grandes que a maioria das pessoas conhece. Então Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Tesla, etc. Todas essas empresas que as maiores do mundo, tanto dos Estados Unidos quanto fora, estão aqui. Aqui você vê a distribuição por moedas, certo? 66% do fundo é em dólar originalmente, então esta aqui é a sua exposição, mesmo que você compre o fundo pagando em dólar ou pagando em euro, esta que vai ser a sua exposição de fato, porque os ativos originalmente são destas moedas aqui. Depois, na parte das geografias, 2/3 são nos Estados Unidos e o restante principalmente na Europa, Austrália e Japão. E na parte dos setores tem a divisão também global, sendo a maioria de tecnologia da informação, porque nos Estados Unidos a maioria do mercado lá é sim de tecnologia.
E aqui são os lugares em que este fundo está listado, portanto ele está na Bolsa de Valores até do México, na Bolsa Italiana, na Bolsa Alemã, na Bolsa de Amsterdã, sempre com códigos diferentes e com moedas diferentes de negociação. Eu vou na Bolsa de Londres comprar o IWDA, que ele é negociado em dólares. Eu poderia colocar SWDA para comprar em libras na mesma bolsa, mas eu vou colocar IWDA porque na minha conta da minha corretora eu já tenho dólares, portanto não há necessidade de fazer câmbio. Então aqui entrando na conta da minha corretora Interactive Brokers, você observa aqui a primeira aba de mercados, em que você tem todas as principais informações sobre o mercado, o que está acontecendo, o que está subindo ou não. Então a gente vai colocar aqui para buscar, eu vou colocar IWDA, e o que vai aparecer basicamente aqui são as alternativas às bolsas que você pode investir. Eu poderia, por exemplo, investir na bolsa mexicana, etc. Mas você vê aqui, ó, LSE é London Stock Exchange, eu vou comprar na bolsa de Londres. Certo? Então, eu clico em cima, aqui ele vai abrir qual é a situação atual deste ETF. Considerando que eu concorde aqui que eu quero investir nesse ativo, eu clico aqui em Buy e depois de clicar em Comprar, eu tenho aqui já pré-preenchido o código que é exatamente para a Bolsa de Londres, certo? Então, custa 70 dólares uma cota deste fundo. Considerando a minha conta atual, eu tenho 2.298 dólares disponíveis, o que dá 31 cotas aproximadamente, certo? O preço limite eu vou colocar 71 dólares por cota. Sempre faça oferta limite para negociar ETFs para evitar que você, numa oferta a mercado, pague muito mais do que o valor patrimonial de cada cota, certo? Então, o valor de mercado é este. Eu vou colocar um pouco a mais para não ter problema de, eventualmente, pagar 73, 74 dólares por um fundo cujo patrimônio é de 70, certo? Então, o preço é este. Eu vou colocar aqui Preview para ver o que vai acontecer depois. A corretora Interactive Brokers sempre permite esse tipo de conferência. A comissão para negociar na Europa é de 5 dólares, certo? Que vai custar sua taxa de corretagem. O preço limite é 71, então o custo total vai ser 2.187 dólares. Considerando os fundos atuais de 2.298 dólares, eu terei ao final 92 dólares sobrando. Então, concordo com isso. Clico em OK, ele sempre pergunta, né, se você tem certeza que você vai enviar a ordem, considerando que você não tem as informações de mercado suficientes. Eu coloco que sim, porque eu sempre tenho 15 minutos de atraso e não tem problema. Você poderia pagar para ter as informações atualizadas a cada segundo, mas eu não faço esse tipo de pagamento porque não há necessidade. Então eu coloco que eu concordo. Aqui ele simplesmente fala que a Interactive Brokers pode sim cancelar uma ordem que esteja com valor muito acima ou muito abaixo do mercado. Eu concordo com isso, eu já coloquei o meu limite de preço, não tem problema. E aqui aparece que a ordem foi completa, né? Ela foi filled, de forma que sim, ocorreu aqui a compra de 31 cotas do IWDA, considerando este preço que eu coloquei. Quando a gente vem aqui em ordens e trades, aparece aqui que ocorreu a compra, certo? Foi filled às 12 horas e 28 minutos da tarde, certo? Então, agora no horário da Amazônia é este horário, para o horário de Londres é 4 horas e 28 minutos da tarde, considerando então que já ia fechar a bolsa, porque a bolsa lá em Londres fecha 4 horas e 30 minutos. Então este aqui é o conteúdo que eu queria passar para você. Eu acabei de mostrar como que você consegue investir em mais de 1.609 empresas no mundo inteiro, com pesos proporcionais ao tamanho, sem precisar se preocupar, podendo esquecer esse investimento, porque no meu ponto de vista é um dos investimentos mais razoáveis para uma pessoa comum que não quer virar analista financeiro, fazendo todo sentido você ter o principal da sua carteira neste tipo de investimento, que é equivalente ao VT, conforme eu já mostrei para você. Se você quiser personalizar a sua carteira, você também consegue fazer isso, certo? Então, se você gostou deste conteúdo, coloca nos comentários aqui qual é o tipo de investimento neutro que você faz, ou se você não faz, e dá um like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!